Os candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas e Fernando Haddad, participaram do último debate antes das eleições ontem à noite. E no debate lá na TV Globo, os dois apostaram em temas nacionais como salário mínimo e vacinação. A gente conversa com os nossos analistas sobre isso. Eu acho que eu começo com você, Raquel. Não sei se você assistiu a todo o debate ontem, mas vi alguns trechos, mas que a gente estava no ar no horário, mas eu vi alguns trechos. Não, pois é, e é claro, a gente acaba se informando sobre ele no dia seguinte. Apuração. E o tema nacional foi muito forte, meio que eles falando, a gente está disputando aqui, mas por favor, prestem atenção nos meus candidatos nacionais e atenção, eles são os melhores, cada um dizendo isso. As duas disputas estão muito interligadas, né? São dois candidatos que têm dois padrinhos muito claros e meio que o caminho de um está ligado com o outro. E São Paulo, como eu já tinha falado aqui mais cedo, ele vai ser fundamental também, tanto quanto Minas, na definição dessa eleição. Mais do que os temas nacionais, eu acho que hoje o que é mais delicado nessa disputa de São Paulo é o caso Paraisópolis, que eu acho que ali Fernando Haddad deixou Tarcísio de Freitas numa situação muito complicada, porque existe uma situação de fato que é reconhecida pelo próprio Tarcísio, é reconhecida dentro da campanha dele, que aquela imagem não podia ter pedido para apagar aquela imagem. Aquilo teria que ser entregue à polícia para ajudar nas investigações. Dito isso, você tem a campanha do Tarcísio ficou bastante desestabilizada. Eles têm uma sensação de que estão sendo atacados injustamente. Você sente realmente um receio e uma sensação de que estão sendo injustiçados, porque tem ataques nas redes sociais, chamando o Tarcísio de assassino. Então, assim, realmente é uma coisa que está pegando muito forte. Não acho que vai ter tanto impacto, até consultei vários profissionais na disputa do Estado. Acho que pode tirar ali uns pontos do Tarcísio, mas a gente tem um antipetismo muito forte no interior de São Paulo, a rejeição do Haddad é grande, como a gente acabou de ver na pesquisa, a diferença do Tarcísio ainda é expressiva, acho que ele ainda é o favorito nessa disputa, mas aí entra a questão nacional que você colocou para mim. Uhum. Este fato e esse desgaste da campanha do Tarcísio, somando com vários outros fatos de desgaste do Bolsonaro, estão gerando receio no desempenho do Bolsonaro no estado de São Paulo. É muito provável que ele vença aqui e vença com uma margem ainda expressiva, só que ele precisava de uma margem muito grande para contrapor o Nordeste. E aí esse é o problema. A gente sente na campanha do Tarcísio um certo receio de que eles sejam responsabilizados se Bolsonaro não for tão bem em São Paulo quanto Bolsonaro precisa. E teve a questão da Sabesp também, que é um ponto que parece que pegou muito mal na campanha de Tarcísio. O ir e vir que ele já cometeu com as câmeras, que ele primeiro dizia, vou tirar as câmeras dos uniformes dos policiais e dos PMs, e agora diz, não, vou consultar. E na Sabesp também, tinha dito que ia privatizar e agora, não, vou fazer o que for melhor para o povo se a conta não for subir, Clarissa. E o curioso, né, Márcio, é que esses são dois assuntos que eram centrais no discurso de Tarcísio de Freitas no início dessa campanha. Não é que a gente está falando de discussões periféricas que apareceram. Não, eram duas propostas muito claras e nas quais ele batia muito, ele insistia muito nisso como pontos focais da campanha dele. O que mostra ali que é um candidato que, com todas as qualidades que ele possa ter, ele está disposto sim a modelar o seu discurso de acordo com as conveniências. Acho que isso nunca é bom porque a gente não consegue saber o que de fato vem caso ele seja eleito. Então, assim, a primeira coisa é um candidato que diz ter uma determinada convicção. E aí ele muda de opinião no meio do caminho, a pergunta é, ele mudou de opinião mesmo ou ele está fazendo isso só para ganhar a eleição? Então, me parece que esse esclarecimento seria bom para o eleitor em relação a esses dois pontos que geraram polêmica na campanha. Mas, enfim, também não é como se Fernando Haddad também não tivesse a bagagem dele para lidar nessa eleição. A gente sabe que ele acumulou uma rejeição
alta, vinda de uma gestão que também teve muitas medidas polêmicas e ele tem as próprias pedras no sapato dele para lidar. Ainda assim, de fato, essa questão da Sabesp, como você colocou, e a das câmeras eu nem acho que foi tão... A da Sabesp, levar para a propaganda, eu achei que foi muito, muito forte a mudança de discurso, além da conta. É que a das câmeras ele chegou a falar numa entrevista para o G1 até, eu vou tirar as câmeras. Mas por que, candidato? É minha opinião. E se eu for eleito, é a minha opinião que vale. Ele falou isso textualmente. E agora diz, vou consultar uns especialistas. Mas é que o Tarcísio vive essa dicotomia, né? No primeiro turno, ele precisou se colar no Bolsonaro, se firmar como candidato do Bolsonaro e trazer os bolsonaristas para ele. No segundo turno, a coisa meio que inverte. E aí ele consegue... Porque o Tarcísio é mais moderado que o Bolsonaro. Mas não é como na vacina, né? Na vacina, ele tinha uma divergência em relação ao presidente Jair Bolsonaro, Claríssima. mas ele deixava mais embaixo do pano para atrair o bolsonarista. Mas esses dois casos, ele era convicto, né, disso. Eu tenho dúvidas, né? Clarissa. Porque, esse negócio de tirar a câmera dos policiais, obviamente, é um erro. Uma coisa... tá certo? É bom para todo mundo que o policial tenha câmera. Não é bom que você utilize a câmera do jeito que eles criticam. Isso é outra questão. Agora, que é bom para todo mundo que o policial carregue uma câmera, óbvio. E se ele percebeu isso e mudou por causa disso, é positivo. A dúvida é se ele mudou para ganhar a eleição ou se ele de fato mudou. A dúvida é essa, né? A gente só vai saber depois da eleição. Isso e mudou por isso, é bom. Eu defendo há muitos anos lá no Rio de Janeiro, já fiz programa local de rádio, o uso de câmera, existe nos Estados Unidos, né, essa chamada body cam, porque você tem essas operações que sempre geram controvérsias, polêmicas em razão de abusos policiais e muitas vezes você tem uma gritaria que parte de ideologias, ganha as redes sociais, sem que as pessoas tenham conhecimento sobre os fatos que ocorreram. E aí, quando você é prudente, espera e tal, vem aquela gritaria para cobrar de você uma posição mais apressada. Só que a gente precisa saber quais foram os elementos. E para saber os elementos, a gente precisa ter as imagens. É a melhor coisa para você saber o que de fato aconteceu, se o policial abusou, se o criminoso, enfim, agiu e o policial agiu em legítima defesa. Tudo isso que gera um monte de questionamentos no debate público pode ser esclarecido pela câmera. Então, eu acho que também tem um componente de Tarcísio ter vindo de fora e ter indo construir... ele foi construindo relações aqui em São Paulo e foi ouvindo outras pessoas e que foram refutando os seus argumentos ao longo da campanha e isso fez com que ele tivesse um recuo aí nesses pontos. Mas fica muito fácil também falar assim, né? Você não tem a convicção, não, vou conversar com os especialistas e vou fazer. Quer dizer, ele se baseia muito no antipetismo, que ainda é muito forte, apesar desses erros finais. Renato, quer completar rapidinho, por favor? Né? Fernando, desculpa, só para jogar para o Renato, que ele quer participar também, por favor. Rapidinho. Duas coisas importantes, uma da pesquisa e outra sobre esse debate das câmeras, que é um debate muito popular e que ganha uma grande aprovação aí dos eleitores e dos eleitores de São Paulo, que sempre tiveram uma preocupação grande com a segurança pública. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu escrevi um livro sobre favela, eu tenho um instituto de pesquisa em parceria com a Central Única das Favelas, que chama Data Favela, e a questão da violência policial sempre foi um tema muito forte, em especial nas periferias, nas favelas, que são formados majoritariamente por eleitores brasileiros e cidadãos negros. Né? E o que acontece? Que na favela, muitas vezes, para saber se eles estão apoiando, já tivemos vários casos, como Paraisópolis, aqui em São Paulo, em que a Polícia Militar, a mesma Paraisópolis do ocorrido com o Tarcísio, em que policiais militares espancaram aí pessoas que estavam saindo de um baile para isso. Nem sempre você tem gente filmando, nem sempre tem gente, de alguma forma, documentando o que está acontecendo. E não é todo criminoso que, como Roberto Jefferson, filma o seu ato criminoso. Né? Por isso que é importante que a polícia também tenha a sua forma de filmar e aferir o que foi realmente realizado para isso. Com relação às pesquisas, a pesquisa do Paraná mostra que é um desafio grande ainda para o Haddad virar. Diria um desafio quase impossível.
Mas o que as pesquisas apontam também é uma tendência que dificulta o Bolsonaro abrir aquela quantidade de votos necessárias, como disse a Raquel, para conseguir tirar o que ele sai perdendo do Nordeste. Obrigado, Renato Meirelles, sempre nos ajudando a entender o que dizem as pesquisas e o que está por trás delas também.